aqui presente. Nós vamos ler o texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Se o irmão quiser fazer a leitura, nós podemos ler aqui na nossa tela aqui, que a gente lê numa versão só. Eu tenho a mesma versão que a gente tem ali. Vou até me chegar aqui para o canto um instante, para a gente fazer a leitura. Então, Lucas 24, a partir do verso 13. Amém? Então, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar mais uma vez. Obrigado, Antônio. Cara, eu vou tomar aqui, eu estou com a garganta seca. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia tão especial, meu Pai, pela sua palavra, por esse texto lido, Deus. E sempre quando ele é lido novamente, ele se renova, meu Pai. Ele fala conosco, Pai, de uma forma muitas vezes diferente, Senhor, porque a tua palavra é viva, Deus. Então que só possa abrir a nossa mente, o nosso coração, Senhor Deus, para compreendermos a sua palavra, Senhor Deus, e que a tua palavra possa, Senhor Deus, agir em nós, Senhor Deus, de forma a provocar, Senhor Deus, mudanças, Senhor Deus, transformações, Senhor Deus, no coração de cada um de nós, Pai, segundo a necessidade, Pai, de cada um dos teus filhos aqui, meu Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Então, o nosso tema de hoje, baseado nesse texto que nós lemos, um Cristo vivo, bíblico e pessoal. Então, meus irmãos, embora, como eu já até havia falado no início, todo culto é especial, mas o culto de hoje, ele tem um caráter todo especial, porque a gente celebra
a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quem nega a ressurreição de Cristo não é um cristão, nega as Escrituras, né? E nega o próprio Evangelho. Né? Bernardo chegou a citar aqui o texto de 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, né? Que Cristo ressuscitou, morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto, meus irmãos, segundo os estudiosos, ele era um credo da igreja primitiva, ou seja, você era reconhecido por ser um cristão se você acreditasse nessas verdades. Era uma declaração de fé, era um resumo das doutrinas básicas da nossa fé. Aquele que fizesse essa confissão era considerado um seguidor de Cristo. Paulo escrevendo também à igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então essa é uma doutrina fundamental da nossa fé, da fé cristã, do cristianismo. Né? E na história da igreja, meus irmãos, muitos movimentos se levantaram, muitos grupos heréticos se levantaram, que negavam a humanidade de Cristo, que negavam que Cristo havia de fato assumido essa forma humana, né, e tivesse vindo habitar entre os homens. Por consequência, negavam também a sua ressurreição física, porque se Jesus não veio em carne, se Jesus não veio num corpo, ele não poderia também ressuscitar num corpo. Né? E aí o apóstolo João e os escritores do Novo Testamento, lógico, inspirados por Deus, eles começaram a combater, né, esse tipo de crença, né, de movimento herético. João diz lá na sua carta, no capítulo 4, primeira carta de João, capítulo 4, versos 2 e 3, João diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, do contrário, é do anticristo. Paulo também escrevendo à igreja de Filipenses, no capítulo 2, né, versículos 2, de 1 a 8, ele diz que Jesus, né, ele abriu mão da sua glória, assumiu a forma humana, a forma de servo, então ele assumiu de fato a forma humana. O Evangelho de João também, no primeiro capítulo, João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, o Logos, né, o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. Né, e o testemunho dos apóstolos, após o Pentecostes, era um testemunho baseado na ressurreição, era a mensagem dos apóstolos. Lá em Atos capítulo 4, verso 33, está escrito que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo também comprova que Ele é o Filho de Deus. Romanos capítulo 1, verso 4, diz assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nas versões mais antigas, uma versão que eu acho muito mais fácil da gente entender, né, o mesmo texto. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição, com grande poder, declara que Ele é o Filho de Deus. Então vejam que a ressurreição de Cristo, ela confirma a sua filiação divina, confirma a sua origem divina. Né? E a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo também é a esperança da nossa futura ressurreição pessoal como filhos de Deus em Cristo. O Evangelho de Cristo ensina que o Filho de Deus teve que assumir a forma humana para nos livrar da morte. Morte espiritual, física e morte eterna. Então, na cruz, Jesus venceu o pecado e na ressurreição ele venceu a morte. A morte de Cristo não foi apenas para nos dar um exemplo moral. Né? Há pessoas que acreditam que Jesus foi um grande mestre, né? E a sua morte representou o quê? Um grande ensino, né? De que ele perdoou seus inimigos, a sua vida seria uma vida exemplar, uma inspiração para nós. Mas como cristãos, a gente sabe que a morte de Jesus representou muito mais do que um exemplo de vida a ser vivida. Jesus morreu para nos salvar, não é? Morreu em nosso lugar. Jesus recebeu a ira de Deus que estava destinada a nós, para que nós fôssemos livres da ira vindoura. É isso que diz as Escrituras. Não é?
E a ressurreição de Cristo também é a garantia de que o sacrifício do Filho de Deus foi plenamente aceito pelo Pai. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 1:3 diz que, havendo Cristo, tá, feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele foi colocado à direita de Deus. Quer dizer, o sacrifício de Cristo foi aceito. Cordeiro puro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Né? Paulo diz, lá, quando ele estava pregando ali no Pentecoste, capítulo 2 de Atos, ele usa vários textos para provar que Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, né, José, e o filho de Maria, era o Messias prometido. E num determinado ponto da sua pregação, ele diz que Davi, o patriarca de Israel, o túmulo dele poderia ser visitado, porque ele diz, olha, Davi, o patriarca, ele está sepultado aqui, quem quiser visitar o seu túmulo pode visitar. Mas ele diz que a morte não pôde deter a Jesus Cristo, ele ressuscitou dos mortos. Então essa era a pregação da igreja primitiva, né? E nós podemos dizer, pela vitória de Cristo na cruz sobre a morte, nós podemos também declarar como Paulo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a sua vitória? 1 Coríntios 15, verso 18. Então, meus irmãos, esse texto que nós lemos é bastante conhecido, os discípulos a caminho de Emaús. Algumas versões eu vi que fazem o texto todo corrido, sem um subtítulo, e a maior parte das versões coloca aí o subtítulo que pode ser a caminho de Emaús, ou discípulos a caminho de Emaús, né? Lógico, esse subtítulo não tem nos originais, mas abre um parênteses aí dentro desse relato aí do capítulo 24 de Lucas, que é toda a narrativa sobre a ressurreição de Cristo. E abre um parênteses aí para contar essa história dos discípulos a caminho de Emaús. Então, todos esses acontecimentos, nós lemos aí no verso 13, no mesmo dia, é assim que o escritor inicia aí o texto, no mesmo dia, significa o quê? No domingo da ressurreição. Um domingo como esse, né? O domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição, aqueles dois discípulos ali estavam retornando de Jerusalém, provavelmente como judeus, né? Bons judeus, comemorar a Páscoa, tinham ido para Jerusalém, tinham presenciado ali a morte de Jesus, estavam voltando, né, para um lugar chamado Emaús, que ficava distante, 11 quilômetros de distância de Jerusalém, mais ou menos 2 horas de caminhada, né, num passo daquele tempo, um passo rápido, não é isso? Então, meus irmãos, nós já citamos aqui vários textos que embasam a nossa fé. A nossa fé se apoia em textos bíblicos, porque a gente acredita que Deus se revelou nas Escrituras, né? Nós já falamos da importância desses textos para a ressurreição do cristianismo, mas agora, com base neste texto aqui que nós lemos, eu quero refletir sobre aspectos práticos da ressurreição, da vida de Cristo na minha vida, na nossa vida. Como a convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos tem influência na minha vida, meus irmãos. E eu coloquei como título um Cristo vivo. Por que um Cristo vivo, meus irmãos? Porque hoje eu acho que ninguém nega a existência do Jesus histórico. Né? Ninguém nega a existência de um homem chamado Jesus, que viveu há 2000 anos atrás. A grande diferença é que para muitos esse Cristo está morto. Né? Para essas pessoas, para muitas pessoas, esse Cristo de fato existiu, esse homem existiu, talvez tenha feito alguns sinais, né? Talvez a Bíblia, nesse sentido, para eles tenha exagerado um pouquinho, né? Talvez esse homem não tenha sido tudo isso, né? E para essas pessoas, Jesus está lá no túmulo morto, né? Mas para nós ele vive, então ele é um Cristo vivo, né? E ele é um Cristo bíblico, meus irmãos, porque a gente vai ver aqui no texto que Jesus, ele diz que as Escrituras apontam para ele mesmo. Quando ele aborda os discípulos ali, quando ele começa a conversar com os discípulos, a Bíblia diz que, baseado nas Escrituras, no Antigo Testamento, ele mostra que toda a Bíblia, né, todo o texto se referia a ele, apontava para a vida dele, para a obra dele, para o ministério dele, para a pessoa de Jesus. E é um Cristo pessoal, meus irmãos, que para muitos, hoje é um dia de comemoração, de lembrança, mas é um Cristo da religião. É um Cristo da religião.
Mas será que ele é o Cristo de cada um de nós? Né? Será que ele é um Cristo pessoal? E é isso que faz sentido a ressurreição de Cristo, ele ser um Cristo pessoal. Né? E ser um Cristo bíblico, meus irmãos, porque se você perguntar quem é Jesus, você vai ouvir muitas respostas. Né? Jesus, ele é o símbolo, o único símbolo do cristianismo, posso dizer assim, né? Mas ele é o símbolo também de outras religiões, de outros segmentos, né? De outros movimentos. Né? Ele não tem a importância que tem para o cristianismo, mas ele também fazem referência a ele em outras religiões. E a gente vai ver que o Cristo ressurreto, nosso Cristo, é o Cristo apontado nas Escrituras. Né? Então, a certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos, meus irmãos, deve nos levar a enxergá-lo em todos os momentos de nossa caminhada. Né? Os discípulos ali, eles estavam voltando, imaginem, meus irmãos, pessoa com quem eles conviveram ali 3 anos, né? Um mestre, né? Uma pessoa que eles aprenderam a respeitar, né? A crer, né? Que estava ali com aquela convivência muito próxima. Né? Então eles perderam um amigo, né? Eles estavam voltando tristes, né? Abatidos, sem esperança. Haviam perdido um amigo de forma violenta, e Jesus ali, sem se identificar, e sem ser identificado também, ele se junta àqueles dois ali naquela caminhada. E no verso 17 do texto, Jesus pergunta. Obviamente, Jesus faz uma pergunta para puxar assunto, né? Porque eles estavam falando dele mesmo. Né? Ele era o protagonista ali daquela conversa. Né? Por que vocês estão tristes? Eles se sentiam tristes, sem esperança, porque criam no Cristo morto, meus irmãos. Eles se sentiam tristes, sem esperança, porque criam no Cristo morto. Embora, meus irmãos, Cristo estivesse ali, presente, junto a eles, eles se sentiam tristes e abatidos, porque para eles Cristo estava morto. Meus irmãos, e assim como aqueles discípulos, se nós não tivermos a fé nessa promessa de que Cristo estaria conosco todos os dias da nossa vida, ele fez essa promessa também aos seus discípulos, né? Durante muito tempo, Jesus foi preparando os seus discípulos para a sua partida, mas em nenhum momento disse que eles seriam abandonados, né? Que eles seriam deixados sós. Jesus prometeu estar com eles, e nós também, se não vivermos nessa perspectiva de que servimos a um Cristo vivo, Cristo ressurreto, nós, a nos guiar, a nos conduzir na caminhada, nós também, muitas vezes, nos sentiremos assim, abatidos, cansados, desanimados. E muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos essa profissão de fé quando somos batizados. Quando lemos o texto hoje de 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, que o Bernardo leu aqui para a gente, falou aqui para a gente, que nós cremos que Cristo morreu e foi sepultado pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e cremos também que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Mas muitas vezes, apesar de confessarmos com os lábios, apesar de confessarmos aqui, de declararmos nos cânticos, né, nas nossas orações, muitas vezes a gente serve e adora a um Cristo morto. Às vezes a gente perde essa dimensão do Cristo vivo. A gente vive como se Cristo ainda estivesse preso numa cruz ou como se ele estivesse ainda na sepultura. E aí, meus irmãos, quando isso acontece, nossa caminhada fica realmente como a caminhada daqueles discípulos, aquele estado de ânimo, tristes, desanimados, abatidos, sem esperança. Meus irmãos, se eles tivessem a percepção da presença de Jesus ali com eles, naquele momento, Cristo vivo e ressurreto, imagine a reação daqueles homens, meus irmãos. Imagine a reação daqueles homens. Eu acho que eles iam se prostrar diante de Jesus, iam beijar os seus pés. Né? E essa reação, meus irmãos, a gente precisa cultivar. Essa percepção do Cristo vivo em nossas vidas, a gente precisa cultivar essa crença, essa sensibilidade, essa certeza que Cristo está conosco e que o nosso Cristo é vivo. E muitas vezes, meus irmãos, Cristo está morto para nós quando? Quando não temos relacionamento com Ele. Não é? Imagina alguém morto. Que tipo de relacionamento você vai ter com alguém morto? Não é?
Cristo está morto para nós quando nós não compartilhamos também com Ele as nossas necessidades, muitas vezes nossa autossuficiência, né? Que acha que pode dar conta de tudo, que acha que nós achamos muitas vezes que podemos resolver os nossos próprios problemas. Cristo está morto, então, meus irmãos, quando a gente o exclui da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos relacionamentos, da nossa vida profissional e, às vezes, meus irmãos, até dos nossos cultos, das nossas reuniões. Né? Com que expectativa eu vou para um culto, né? Vou para uma reunião? Né? Se Cristo de fato está vivo, meus irmãos, isso muda tudo na nossa forma de viver, na nossa forma de orar, na nossa forma de testemunhar, né? No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A gente tem então que viver, meus irmãos, nessa perspectiva, enxergá-lo em todos os momentos da nossa caminhada, meus irmãos. Em segundo lugar, meus irmãos, a certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos deve orientar nossa perspectiva do reino de Cristo. Os irmãos notem que depois da pergunta de Jesus, por que vocês estão tristes? A resposta do discípulo aí, identificado como Cleopas, nos versos 18 a 20, ele acha estranho, eu não sei ali se ele está fazendo quase que uma repreensão a Jesus, né? Uma crítica, né? Você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu aqui na sexta-feira? Que Jesus de Nazaré, e aí ele descreve Jesus o profeta, né? Um grande profeta, um homem poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens, foi entregue pelos líderes da nossa nação, foi condenado à morte. Você não sabia disso? Ele está fazendo uma crítica a Jesus ali. Né? E a perspectiva daqueles discípulos, meus irmãos, era um reino político. Havia uma tristeza pela morte do amigo, do mestre, mas havia também uma tristeza no coração, porque eles tinham uma expectativa, meus irmãos. Uma expectativa indevida, né? Equivocada do reino de Cristo, meus irmãos. Assim como outros discípulos de Jesus, mesmo que Jesus, durante todo o período que esteve com eles, fosse corrigindo essa percepção, essa mentalidade, né? Esse desejo, né, do povo judeu, entre seus discípulos ali, a gente vê Tiago e João pedindo que um lugar de honra no reino de Cristo, não é isso? Os irmãos lembram dessa passagem? Né? Eles queriam lugares de destaque no reino de Cristo, porque eles imaginavam que Cristo fosse estabelecer um reino político, que ele fosse subjugar o Império Romano, né? Que a nação de Israel fosse expandir, né, o seu poderio, né? E todas as nações da terra iriam servir a Jerusalém, né? Baseado em alguns textos lá de Salmos, principalmente. Então essa era a perspectiva dos discípulos. Quando João e Tiago pedem também fogo sobre os samaritanos, estavam pensando dessa forma, né? Nós, os judeus, né? Nosso reino vai se expandir, né? Todos vão nos servir, né? Todos serão nossos súditos. Era esse o pensamento. Pedro, quando ele tenta impedir Jesus, né? E Jesus aí o repreende. Logo antes desse momento, Pedro havia feito uma confissão de fé, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? E aí Jesus diz para ele, olha, não foi carne nem sangue, não foi nenhum homem que te revelou essa verdade, mas foi essa revelação foi uma revelação de Deus, divina. Né? Mas logo após esse episódio, ele tenta impedir, Jesus o repreende. Né? Por que Pedro tentou impedir Jesus, queria impedir que Jesus fosse a caminho da cruz? Porque ele imaginava, esse vai ser o nosso rei. Como é que a gente vai ter um reino sem o nosso rei? Nosso rei Jesus, se ele morrer, que será do nosso reino? Então eles idealizaram um Cristo e uma missão para esse Cristo. Essa, na ideia deles, na concepção deles, era a missão de Cristo, né? Era a pessoa de Cristo. E para que este Cristo, segundo a vontade deles, sendo morto, isso acabava com seus planos. Né? Então, eles não consideravam a morte de Jesus, porque isso seria o fim dos seus planos, o fim desse reino, o fim desse reinado. No verso 21, meus irmãos, acompanhem aí comigo, a resposta dos discípulos à pergunta de Jesus, por que vocês estão tristes? Ele morreu, já tem 3 dias,
esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Esperávamos que ele fosse o libertador, ou o remidor, né, em algumas versões. Então, a morte do Messias, do Cristo prometido no Antigo Testamento, não fazia parte dos planos dos discípulos, mas fazia parte dos planos de Deus e havia sido registrado nas Escrituras. Nos versos 25 e 26, Jesus então começa a apresentar as Escrituras. E Jesus diz assim: vocês têm dificuldade de entender tudo que os profetas disseram. Era preciso que o Cristo padecesse antes de entrar na sua glória. Verso 27, e aí começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, obviamente, aqui estava falando do nosso Antigo Testamento. A gente percebe nesse texto que o Evangelho de Cristo não é uma mensagem nova, não é uma mensagem só do Novo Testamento. O Messias foi prometido no Antigo Testamento, a gente tem estudado na nossa classe Cristo no Antigo Testamento, e a gente vê ali que desde Gênesis 3,15, né, com a queda, Deus ali faz uma promessa: olha, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Né? E ali começa a pregação do Evangelho. Paulo escrevendo também aos Romanos, lá no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: o qual o Evangelho de Deus foi prometido por ele, pelo próprio Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, eu tenho curiosidade em saber aqui, eu queria ter o esboço dessa mensagem de Jesus, ali pregando aqueles discípulos ali, quais os textos ele usou para corrigir aquela visão equivocada daqueles discípulos, não é? Considerando aqui o texto, o contexto, aliás, aquela frustração, aquela tristeza pela morte do Redentor de Israel, eu acho que o ponto principal aqui foi o servo sofredor lá de Isaías, né, para corrigir aquela visão de triunfo imediato, né, um triunfo humano, um triunfo terreno. Né? Então Jesus está aqui dizendo: olha, não é desta forma, nem deste momento que o meu reino será estabelecido de forma plena e universal. Jesus disse que o reino de Deus havia chegado, né? Mas não nesse sentido, nem nesse momento, né? Nem nessa plenitude ainda. Jesus diz aqui que ele veio trazer libertação espiritual do jugo do pecado, não uma libertação política, né? É uma visão que muito se assemelha, esse dia eu estava lendo, da teologia da libertação, que surgiu lá pelo ano de 1900 e alguma coisa, e essa crença, de alguma forma, entrou em alguns segmentos da igreja que pregavam um Cristo que é político, um Cristo que veio lutar por justiça social, um Cristo que veio lutar por igualdade, e que a salvação seria aí transformação social. Meus irmãos, imagina que se nós seremos transformados dessa forma, né? Apenas pelo exemplo de Cristo, né? Se a sociedade ela consegue se aperfeiçoar dessa forma, né? Então isso não é o que as Escrituras dizem. Jesus ele veio morrer em nosso lugar. O texto que o Bernardo leu, ele diz que Cristo morreu por nós, né? Esse por nós é tudo, meus irmãos, é a razão. Ele morreu por nós segundo as Escrituras. Então, Cristo morreu por nós, não foi por outra razão, né? Para nos salvar. É misteriosa a graça, como nós acabamos de cantar assim, aqui. E será que assim como esses discípulos a caminho de Emaús, nós também não estamos idealizando um Cristo para nós? Né? Um Cristo que se ajuste às minhas necessidades, às minhas expectativas, às minhas condições? Será que não, meus irmãos? Será que a gente também não tem essa visão triunfalista? Será que não temos também essa visão terrena, imediatista? Será que a igreja também não comprou essa visão de certa forma? Assim como os discípulos desse texto? A gente, não sei se foi na última lição ou na penúltima lição na classe, a gente fez até uma pergunta: que Bíblia você lê, meu irmão? E eu faço essa pergunta para a gente refletir. E eu não estou falando de versões da Bíblia não, porque se eu fizer essa pergunta aqui, alguns vão dizer, né, eu leio
A NVI é o meio, eu só leio o meio da revista corrigida, revista atualizada. Não, meus irmãos. Eu estou falando que tipo de interpretação você tem feito das Escrituras. Que tipo de leitura você tem feito das Escrituras. E a pergunta poderia ser também, quem tem lido a Bíblia para você? Nós fizemos essa pergunta também. Quem tem lido a Bíblia para você? Não é? Quem você tem escutado? Não é? Quem tem te orientado? Não é? Quem você tem ouvido? Quais as mensagens que você tem ouvido? Que mensagens são essas? Não é? Será que elas estão de acordo com as Escrituras? É para a gente refletir nessa manhã. A certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos só é alcançada com uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto. A certeza de que Cristo ressuscitou dos mortos só é alcançada com uma experiência pessoal com o Cristo ressurreto. Os 2 discípulos a caminho de Emaús tiveram essa experiência. Nos versículos 22, 23 e 24, eles comentam da tristeza deles, falam do que havia acontecido, e eles dizem assim, olha, mais ou menos isso, nós ouvimos um boato. Algumas mulheres estiveram lá onde Jesus foi sepultado e não viram o corpo dele. Disseram até que viram, né, que tiveram a visão de um anjo, o anjo disse que ele não estava ali. Outros discípulos também foram lá confirmar, mas não encontraram o corpo de Jesus. E aí no final do verso 24, eles dizem assim, porém a ele não viram. Quer dizer assim, nós não temos certeza do que aconteceu. Nós ouvimos através de outras pessoas. Aqueles discípulos ouviram falar que alguns discípulos tiveram experiências que os levou a crer ou supor que o Cristo havia ressuscitado. Mas até aquele momento, eles não haviam tido essa experiência. Então aí Jesus começa a se revelar pela sua palavra e expor as Escrituras. E é importante, meus irmãos, que a fé no Cristo ressurreto envolve conteúdo. Muita gente acredita no Cristo, mas que Cristo? É fé em Cristo, mas em que Cristo? Será que estamos falando do mesmo Cristo? Então, o cristianismo, ele acredita no Cristo que é revelado nas Escrituras. Não basta ser sincero, eu sei que tem muita gente sincera, mas tem muita gente sinceramente errada. Né? A sinceridade não nos leva a Cristo. Né? Também faz parte. Né? A gente precisa reconhecê-lo como Salvador, como nosso Redentor. E aí Jesus, sem ainda ser identificado pelos seus discípulos, é convidado a entrar na casa deles e fazer uma refeição com eles. O texto diz que Jesus toma o pão, abençoa e oferece aos seus discípulos. No verso 31, meus irmãos, os olhos dos discípulos foram abertos. O texto diz, abriram-se os seus olhos e o conheceram. E Jesus, então, desapareceu. Meus irmãos, conhecer o Cristo reto é muito mais do que conhecer as Escrituras. Né? Cristo se revela nas Escrituras. Cristo se revelou aqui nas Escrituras. Ele poderia apenas ter dito, sou eu. Estive com vocês aí 3 anos. Né? Mas o que ele mostra para os discípulos? Que a revelação de quem ele é e da sua obra está nas Escrituras. Né? Mas tem muita gente que conhece as Escrituras, mas os seus olhos não foram abertos. Porque, meus irmãos, precisamos, para reconhecer que somos pecadores, que Cristo morreu em nosso lugar, que Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor, precisamos de uma ação sobrenatural na nossa vida, uma ação de Deus, porque se dependesse também, meus irmãos, dos nossos conhecimentos bíblicos, né, e alguns são muito conhecedores, né, tem muitos teólogos aí ateus, né, se dependesse desses conhecimentos teóricos, e aqueles discípulos também conheciam, eles conheciam as Escrituras hebraicas, né? Mas eles não conseguiram enxergar nas Escrituras o Jesus, o Messias prometido. Eles conseguiam enxergar nas Escrituras um outro Cristo, né? Mas naquele momento ali, o texto diz que os seus olhos foram abertos. É o versículo 27, os 2 discípulos, depois de Jesus desaparecer diante deles, eles comentam, por isso nosso coração ardia quando ele nos expunha as Escrituras. Todos, meus irmãos, todos que tivemos um encontro com Cristo, ardeu o nosso coração. Né? Quando os nossos olhos foram abertos, tivemos
essa experiência, fomos tocados de forma especial. Impossível ter uma experiência com Cristo ressurreto e permanecer o mesmo, né? Não ter percebido uma mudança real na nossa vida. E, meus irmãos, para concluir, não vou fazer aplicações, eu quero só fazer 3 perguntas para a gente refletir, né? Qual o Cristo que você está celebrando hoje? O Cristo morto? Seu Cristo está morto ou está vivo? O seu Redentor vive? Que Cristo que você está celebrando hoje aqui? Um Cristo que você idealizou? Assim como aqueles discípulos? Que vive para te servir? Que vive para a sua glória? Então, às vezes a gente inverte a lógica, né? Em vez de a gente viver para a glória de Cristo, né, a gente quer que Cristo viva, né, em função da nossa glória, né? Que Cristo nós viemos adorar? Aquele Cristo que você exalta, né, é grato apenas quando faz a tua vontade? Que Cristo que você veio celebrar? Um Cristo que você conhece pessoalmente ou um Cristo que você ouviu falar? Um Cristo da religião dos crentes, né, dos cristãos? Ou um Cristo que você conhece de fato? Seus olhos já foram abertos, assim como os olhos daqueles discípulos foram abertos? Seu coração, meu irmão, né, essa palavra para a gente refletir, os nossos olhos já foram abertos, nós já conhecemos o Cristo ressurreto, mas será que o nosso coração ainda arde? Né? Será que o nosso coração ainda arde? Em que momento a gente está na caminhada, meus irmãos? A caminhada desses dois discípulos aqui, baseado no texto, eu dividi aí em 3 pontos, né? Naquela fase ali que o Cristo estava morto, né? Não sei que fase você está, né? Que o Cristo estava morto. Naquela fase que você idealiza um Cristo para você, um Cristo que convém a você, às suas necessidades. Ou se você já conhece esse Cristo também pessoalmente, né? E muitos talvez não conheçam esse Cristo pessoalmente. Amém, irmãos? Então vamos celebrar com alegria, vamos refletir, mas vamos celebrar com alegria, porque é a razão de nós estarmos aqui, meus irmãos. Se Cristo não tivesse ressurgido da morte, né, em vão seria a nossa fé. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz isso: olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, nós não ressuscitaremos, estamos perdidos. É vã a nossa fé e nós somos falsas testemunhas. Ele chega a dizer isso, nós somos mentirosos, porque nós pregamos um Cristo vivo. Nós anunciamos e acreditamos num Cristo vivo. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, meu Pai. A sua misericórdia dura para sempre, meu Pai. O Senhor tem andado conosco na caminhada, Pai. O Senhor tem nos sustentado. Deus, como o Senhor se preocupa, Senhor Deus, com pessoas. Aquela caminhada, fico imaginando uma caminhada ali. O Senhor investiu tempo com aqueles discípulos ali. Não sei quantas horas caminhando com eles, fazendo uma refeição com eles, Senhor. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma o Senhor tem investido em cada um de nós, meu Pai. Todos nós que estamos aqui confessamos hoje o Cristo ressurreto, meu Pai. Tivemos essa experiência porque o Senhor investiu, Pai, na nossa vida. Alguém pregou a palavra para nós, Senhor Deus, e o Senhor abriu o nosso coração, porque por nós mesmos, Senhor Deus, jamais faríamos essa confissão de fé, que o Senhor morreu, foi sepultado, morreu por nossos pecados, e que o Senhor também ressuscitou, Pai, segundo as Escrituras, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Faz arder o nosso coração, meu Pai, assim como o coração daqueles discípulos arderam, Pai, na sua presença, Deus. Que possamos, Senhor Deus, te adorar, te servir, caminhar, Senhor Deus, na nossa vida cristã, na nossa jornada, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre presente, meu Pai, o Cristo vivo, Senhor Deus, e que o nosso coração possa arder, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, possa se alegrar, Senhor Deus, com a sua presença, meu Pai. Também, Senhor, pedimos nessa hora por aqueles, Senhor, que ainda não tiveram os seus olhos abertos, Senhor Deus, para reconhecer o Cristo ressurreto, o Cristo Salvador, o nosso Redentor, meu Pai.
Nós sabemos que é uma ação sobrenatural do Senhor, meu Pai. Então, Senhor Deus, aqueles que estão ouvindo, meu Pai, se tem alguém que ainda não teve essa experiência, meu Pai, que o Senhor possa se revelar a ele, que o Senhor possa abrir os seus olhos, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.